Muita paz para todos, para os dois lados da vida. Quando a nossa irmã Judite disse da honra, a honra é pessoal. Nós é que nos sentimos altamente compromissados e honrados em poder vir, me fazer presente aqui nesta tribuna, para podermos todos nós permutarmos alguns conhecimentos e fazermos algumas reflexões. É necessário que nós que comparecemos à casa espírita, encarnados e desencarnados, desejemos intensamente aquilo que ocorre, aquilo que está sendo realizado, porque esta sintonia ela é importantíssima. É uma sintonia mental, é uma sintonia psíquica, mas é uma sintonia espiritual. O tema para hoje, os irmãos já viram lá na tabela, nós vamos estudar angústia à luz da doutrina espírita. Para começo de conversa, eu vou usar a primeira pessoa. Eu estou aqui presente e eu não sou médico, ou seja, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou psicanalista. No entanto, nós estamos pretendendo estudar este sentimento chamado angústia. Mas o tema é angústia à luz da doutrina espírita. E aí nós podemos fazê-lo, porque nós temos uma doutrina que está nos subsidiando, que está nos ajudando, que nos auxilia, trazendo para todos nós os esclarecimentos que nós precisamos. Quando falamos de esclarecimentos, nós estamos dizendo exatamente de todos aqueles elementos que envolvem a nossa alma, porque a doutrina espírita, o espiritismo, é a ciência da alma. Quando nós aqui estamos estudando, todos aqui que estamos manuseando livros espíritas, conhecemos que o nosso irmão Allan Kardec, ele foi criterioso dizendo assim: eu tenho uma ciência, eu tenho uma filosofia e eu tenho uma religião. Esse tripé é o tripé que sustenta o espiritismo. E o estudo que nós estamos fazendo aqui é em cima desse tripé: científico, filosófico e religioso. O que é a angústia? A angústia não é algo desconhecido, não. A angústia, ela, quando nos alcança, e por certo, hoje, 2019, neste século XXI, neste mundo evoluído, neste mundo que está envolvido com as máquinas mais avançadas, a angústia, ela, quando nos alcança, ela faz o espaço, o nosso espaço, o espaço de quem fica angustiado, recepciona a angústia, este sentimento faz com que este espaço ele fique mais pequenininho, ele fica reduzido. Quando a angústia nos alcança a alma, e que às vezes vai dilacerando o nosso coração, e vai fazendo com que, em alguns momentos, nós derramemos lágrimas com muitas facilidades, o nosso tempo, o tempo da alma, ele fica muito alterado. Tem um estudo novo agora, um estudo bem recente, dizendo, não é o tema de hoje não, é só para, nós falamos sobre tempo e espaço, é só para estarmos ligados a este assunto. Este estudo recente, ele nos diz que tempo e espaço, isso dos dois, no lado científico e no lado espírita. Do lado espírita, nós temos a ciência, a filosofia e a religião. Do lado científico, nós temos os cientistas. E eles estão dizendo que tempo e espaço estão altamente, são duas condições, são dois elementos da alma que estão vinculados à nossa capacidade de pensar. Isso nós não vamos discutir hoje. Mas é só para dizer que quando nós recebemos na nossa vida a angústia, estes dois elementos eles são alcançados. Em um momento, o espaço fica reduzido, em outro instante,
nós temos a nossa dificuldade com o tempo. O tempo se altera totalmente. O que é a angústia que todos conhecemos? O angustiado, de uma maneira geral, o angustiado, ele desgosta da vida. Ele desgosta da vida. Quando nós estamos falando vida aqui, não é só no sentido de reencarne, não. Das centenas de irmãos desencarnados que estão aqui, muitos deles, assim como nós que estamos reencarnados, eles estão experimentando o mesmo problema com a angústia. Então, quando estamos falando vida, é no sentido de infinito, de eternidade. Então, o angustiado, ele desgosta da vida. Ele acaba vivendo assim, oprimido, ele acaba tendo uma condição de ação na sua existência de forma mais agoniada, assim, em alguns instantes até ficando próximo do desespero. Então, a nossa proposta é estudar a doutrina, estudar a angústia à luz da doutrina espírita, porque a angústia é um sentimento que adoece a alma. Nós ficamos enfermos, citamos alguns processos da angústia, e isso significa enfermidade, alma enferma. A angústia, quando ela adoece a alma, ela exige que nós providenciamos de imediato alguns recursos para debelá-la, porque, do contrário, ela vai progredir e vai nos conduzir para outros processos mais aprofundados de enfermidades da alma. E o Espiritismo, ele nos auxilia e ele nos faz conhecer isso. Dissemos alguns momentos, lá na psiquiatria, quando a gente vai no psiquiatra, ele tem os seus recursos. Quando nós consultamos um psicólogo, ele tem os seus recursos. No psicanalista, da mesma maneira. Mas aqui não. Aqui nós estamos buscando, dentro do ensino de Jesus, da mensagem do Evangelho, aquilo que pode nos auxiliar para que nós não vivenciemos esta angústia de forma tão aprofundada. Todos nós já ouvimos falar do professor Eurípides Barçanufo. Sempre que nós falamos do professor Eurípides Barçanufo, nós nos lembramos que a doutrina espírita que está aqui no Distrito Federal, que está em Brasília, veio dele. Ou seja, veio dele como? Ele vivia em Sacramento, desenvolveu um Sacramento, para quem não sabe, fica em Minas, tinha um trabalho maravilhoso lá, e alguns goianos estiveram com o professor Eurípides lá, isso no comecinho do século XX. E um desses goianos foi o Jerônimo Candinho. Ele esteve com o professor Eurípides, depois veio para Goiás, fundou em Palmelos uma cidade espírita, uma atividade espírita, e isso fez um entusiasmo. Quando eu digo entusiasmo, nós estamos analisando o campo físico. Quando nós olhamos para a área espiritual, nós vamos, em fazendo uma reflexão, perceber que, na verdade, isso é um projeto de Jesus, é um projeto que Kardec é um dos seus, daqueles que materializa esse projeto, e o nosso irmão é um deles, o nosso irmão Eurípides é um deles, desses responsáveis, em nome de Jesus, por trazer à sociedade, de encarnados e desencarnados, o esclarecimento espírita. E a angústia, nós, quando estamos aqui discutindo a angústia nesta noite, precisamos desta ajuda, deste amparo. O professor Eurípides ajudou a doutrina a chegar em Goiás, chegou por Goiânia e depois veio aqui para Brasília, aqui para o Distrito Federal, ela veio para o Sebastião Mártir. Por que nós estamos fazendo esse retrospecto? É porque nós estamos, quem não conhece, tem um punhado na literatura aí de livros dizendo que o professor Eurípides, que ele desencarnou em 1918 com a gripe, uma gripe fortíssima lá na época chamada de espanhola, hoje tem um monte de nomes. Mas quando ele desencarnou, ele já estava, mesmo encarnado, quando ele se emancipava do corpo físico, ou seja, como encarnado ele tinha a sua atividade
mediúnica lá em Sacramento. Mas quando ele desencarnou, ou antes dele desencarnar, quando ele já estava, ele sabia a data do seu desencarne. Ele se preparou para o desencarne, ele já tinha avisado os seus familiares, ele tinha controle sobre isso. Mas mesmo antes de desencarnar, quando ele se emancipava do seu corpo físico pelo sono, ele comparecia no plano espiritual e já estava vinculado à criação de um hospital chamado Esperança. Esse hospital existe até hoje, só que esse hospital foi ampliado. Ele desencarnou, o professor Eurípides desencarnou e continuou suas atividades no plano espiritual neste hospital. Este hospital tem um monte de atendimentos lá, mas uma das alas deste hospital, ela atende a espíritas e principalmente dirigentes espíritas que desencarnam com dificuldades. Até hoje, desde quando o nosso irmão já desenvolveu muito essa ala, já cresceu muito, assim como aqui na Terra nós temos evolução aí no campo médico, no campo psicológico, na psiquiatria, também no plano espiritual estas coisas se desenvolvem. Então já houve o hospital hoje tem uma atividade fabulosa, enorme. Por que nós estamos citando o hospital? É porque lá no Hospital Esperança tem uma atividade que ocorre às quartas-feiras. Isso já tem tempo, não é agora recente, não. Assim como aqui no Sebastião Martins, nós temos um programa. Quem vê lá hoje, sexta-feira, reunião pública às 19h45. Amanhã, reunião pública às 14 horas. Depois tem o ESE às 19 horas. Segunda-feira, reunião pública às 19 horas. Ou seja, nós temos uma agenda. O Hospital Esperança também tem. Mas ele é um hospital e tem dentro dele as salas de conferências. Como ele é um hospital espírita, cada sala de conferência que tem lá dentro do hospital é como se for um centro espírita. Às quartas-feiras, este diálogo nosso aqui, ele tem que ser muito bem recepcionado, porque ele tem que nos alcançar para que nós compreendamos esse processo da angústia. Às quartas-feiras, lá no Hospital Esperança, acontece uma reunião noturna que atende os dirigentes espíritas desencarnados, que lá já se encontram internados. Eles ficam internados lá como em qualquer outro hospital aqui na Terra. Recuperou, vai cuidar da vida. E lá nesta ala ficam estes desencarnados que foram dirigentes aqui, que desencarnaram com problemas, e à noite, nesta reunião das quartas-feiras, eles vão para um desses auditórios para participarem de uma reunião como esta. Mas não só os dirigentes encarnados, também o professor Eurípides fez todo um trabalho com a sua equipe para que dirigentes de casas espíritas pelo Brasil afora se fizessem presente. A estatística, ela não é muito importante para nós agora, mas só para que tenhamos uma ideia. Além daqueles dirigentes que estão desencarnados lá no hospital e que vão para essa reunião das quartas-feiras, no noturno, na parte noturna, lá do Hospital Esperança, né, neste auditório, tem também a presença dos dirigentes que estão reencarnados, que estão, muitos deles, à frente do movimento espírita pelo Brasil afora. E são, na época que ocorreu este fato, eles eram mais ou menos uns 450, só para a gente ter uma ideia do tamanho do auditório. Só de reencarnado, de irmãos nossos reencarnados, que estavam à frente do movimento espírita na época, no Brasil. Quando eu digo a época, não foi lá no século passado, não. Foi agora, viu? Há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. Então, mais ou menos 450 destes dirigentes, eles também compareciam. A presença dos dirigentes reencarnados era uma presença, e ainda hoje tem o trabalho, ainda hoje. Nós temos notícia lá do hospital que ainda hoje tem este trabalho. A presença dos desencarnados
não era uma presença maciça, como dos desencarnados, porque os desencarnados estavam lá. Era só os enfermeiros conduzi-los para o auditório. Os encarnados não, eles dependiam do dia que eles tiveram. E, normalmente, dos 450 convocados, eu estou exagerando aqui na convocação, convidados, mais ou menos uns 430, 420, 425, era o número dos que compareciam. Ou seja, 20, 25, 30, às vezes eles tinham seus problemas durante o dia e não ofereciam condições no noturno, quando emancipados do corpo, para se fazerem presentes. Essa estatística não é importante, o que é importante é a reunião. E naquela reunião, que acontecia e ainda acontece às quartas-feiras, eram tratados de temas que envolvem a doutrina espírita. Envolve nós, espíritas, e envolve principalmente os dirigentes das casas espíritas, em razão daquilo que tem no ombro de cada um de responsabilidade. Isso nós sabemos. Bem, nesta noite de quarta-feira, lá que nós estamos nos referindo a ela, o ambiente estava todo preparado, um ambiente como este aqui, enorme, com 800, 900 almas presentes, entre encarnados e desencarnados, mas todos ali em espírito. E a dirigente da reunião fez como a Judite fez agora, fez uma prece, pediu a atenção de todos e começou-se aquele processo. Todas as vezes que alguém ia falar na quarta-feira, já tinha uma tabela, como tem a nossa, com o nome já anunciado. Quem ia para a reunião já sabia. Hoje quem vai falar? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Hoje, na outra reunião, hoje quem vai falar é o irmão Cícero. O nome no início dos trabalhos. Então, ela acabou de fazer a prece e disse isso. Disse, olha, nós não anunciamos o nome do conferencista desta noite para trazermos uma surpresa para os espíritas, encarnados, desencarnados e dirigentes, que tinham sido dirigentes e aqueles que eram dirigentes, que estavam passando por dificuldades enormes, eles estavam num processo de angústia. É aí que entra o nosso tema. Esses dirigentes todos dos dois lados da vida, vivenciando uma angústia profunda, alterando o tempo mental, o espaço desses espíritos e as suas atuações. E aí a dirigente acabou de fazer a prece e anunciou, olha o termo que ela utiliza aqui, peço que olhem para trás, isso é ela para anunciar o orador, peço que olhem para trás e vejam quem nos veio presentear esta noite. Aí, naquele momento, assim como hoje foi feito aqui, a Judite até antecipou, foi lá e tirou a música antes, lá eles tiraram a música e as pessoas ficaram curiosas. Quem é que vem hoje? Não tinha anunciado o nome. Aí foi diminuída a música e as pessoas ficaram atentas, como a dirigente tinha anunciado, para o fundo do salão, que o orador entraria pelo fundo do salão, num tamanho maior, mas mais ou menos como o nosso. E volitando, quem tem dificuldade com a palavra, depois a gente fala sobre isso, volitando a alguns metros dos espíritos que estavam ali sentados, daquele público, entrou o servidor de Jesus, Francisco Cândido Xavier. Quando eu estou falando de 4, 5 anos atrás, ele já estava desencarnado há alguns anos. Então, o convidado daquela noite, lá no Hospital Esperança, para proferir uma palestra para as almas encarnadas e desencarnadas que estavam ali, todos espíritas, e grande parte deles ex-dirigentes, e a metade, mais ou menos a metade, dirigentes, mas todos enfrentando
um dos maiores problemas de suas vidas, que era a angústia. Angustiados por vários problemas. Aí o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, segundo a narração da dirigente, aponta lá no fundo do salão e, volitando a alguns metros da cabeça daqueles que estavam ali sentados, ele entrou. E aí ela narra que ele veio, eu fiz questão de anotar exatamente as palavras dela, para que nós entremos neste clima. Ela narra o seguinte, que ele deslizou, que nós criemos na nossa mente esta imagem, que o Francisco Cândido Xavier, volitando acima das nossas cabeças, ou das cabeças daqueles que estavam lá, mas num salão como este, é fácil de imaginar isso. Na palavra da narradora, ele deslizou vagarosamente no ar, como um anjo, com sua boina, que a boina é a identificação dele também. Ele deslizou vagarosamente no ar, ele estava volitando, dos fundos do salão para frente. E neste deslizar e nesta volitação, ele foi cumprimentando a todos, com as mãos e identificando cada um com o seu olhar. Olha que coisa extraordinária. Narra a nossa irmã dirigente que aquele público de mais ou menos 900 almas ali presentes, eles não sabiam o que fazer. Eles entraram em êxtase com a presença do Francisco Cândido Xavier, com aquela luminosidade, com aquele carinho, com aquele amor expresso no seu olhar. Eles não sabiam o que fazer, como reagir. E a primeira reação foi instintiva. Todos se levantaram. Todos se levantaram e acompanharam a entrada do Francisco Cândido Xavier com o olhar. Este acompanhamento, ele é assim, quando ela vai narrando, assim, algo de extraordinário, que só estando lendo a gente já fica emocionado. Aí ela vai dizendo assim, que o público, em não sabendo, se levanta e o irmão, sem tocar em ninguém, e cada um daqueles que estavam ali, já todos de pé, desejosos de tocá-lo, de encostar nele, alguns já chorando copiosamente, faziam com que suas mãos ficassem no peito sem reação, e outros com os braços estendidos, com aquele desejo de tocá-lo. E ele volitando até chegar na frente. Ou seja, à medida que o nosso irmão passava, ela diz o seguinte, que ele passou como se fosse num corredor igual a este aqui, no meio do centro, no meio daquele ambiente, que dividia aquela casa, aquele auditório, em duas alas, assim como aqui na nossa. E na medida que ele ia passando naquele corredor, que dividia o salão, as pessoas extasiadas tinham essa vontade, que muitos eram de sair andando. Ela narra isso. Era como se ele fosse passando, volitando devagarzinho, e o desejo das pessoas era acompanhá-lo. Um auditório com 900 para 900 pessoas, vocês já viram o tamanho, muito maior do que esse aqui. Esse aqui tem 176 cadeiras. Ou seja, cabe aqui sentado 180 pessoas. Então, nós estamos falando de algo 5 vezes maior. E essas pessoas pelas quais, essas almas encarnadas e desencarnadas, pelas quais ele já tinha passado, o desejo delas era acompanhá-lo. Era ir com ele, embora nem saísse do lugar. Era só o desejo, porque tinha que manter aquela ordem ali. Grande parte do público já estava chorando, foi um pranto copioso, isso ela narra. Agora, o importante aqui, somente com a presença do irmão, o estado mental de todos que estavam ali mudou. Só com a entrada do Francisco Cândido Xavier. Ele não abriu a boca. Ele ainda estava olhando aquelas almas queridas, mas ele não tinha dito nada. Aí ela diz assim, o estado mental de todos mudou instantaneamente com a simples passagem do nosso irmão. A presença
daquela alma, Francisco Cândido Xavier ali naquela casa, naquele momento, e nós estamos dizendo que todos aqueles que estavam ali eram irmãos necessitados do amparo, principalmente em outros campos também, mas principalmente no campo deste sentimento chamado angústia, porque os seus corações estavam deslacerados. Aí ela narra o seguinte, que a presença do Francisco Cândido Xavier, ela conseguiu infundir, a palavra que ela utiliza, a presença do nosso irmão conseguiu infundir uma sensível esperança de solução e libertação para cada alma ali presente. Ou seja, a dor, o sofrimento, a angústia, a dificuldade dos irmãos, com a presença do Francisco Cândido Xavier, essas almas se ligaram tanto a ele, à vibração dele, que ela utiliza a palavra, infundia uma sensível esperança de solução e libertação de cada alma, ou seja, de cada um dos seus problemas. Aí ele chega na frente e começa a falar. E aí também eu anotei para não correr risco de ninguém ficar privado aqui daquilo que ocorreu naquele ambiente. Ele chega lá na frente e começa a dizer assim, meus irmãos, que Jesus e sua Santíssima Mãe nos envolvam em paz. Só isto. Meus irmãos, que Jesus e a sua Santíssima Mãe nos envolvam em paz. Eu peço à mãe que está com essa criança, por gentileza de... Nós estamos num momento de reflexão aprofundado, para que os ruídos externos não nos incomodem a reflexão. Olha o Francisco Cândido Xavier na continuidade, depois de cumprimentar a todos. Nesse instante, minha mente me traz uma lembrança importante da mensagem de Jesus. Abrindo aspas, é a mensagem de Jesus que está em Mateus. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Isso está em Mateus, e ele relembrou mentalmente ali com os irmãos. E continua a fala. Fala do Francisco Cândido Xavier. Sinto a tristeza. Ora, nós acabamos de dizer que aquilo ali era uma população de angustiados, de irmãos problemáticos, alguns encarnados, outros desencarnados. Aí ele diz isso, Francisco Cândido Xavier, sinto a tristeza que pesa sobre seus corações. Sinto a tristeza que pesa sobre os corações de cada um de vós. Os vossos anseios são muito justos, mas ninguém pode negar o quanto as vossas almas clamam por sossego. Isso é simplesmente extraordinário quando alguém está numa preleção falando sobre um tema desses, que a amargura que dilacera a alma, consegue fazer com que as pessoas que estão ouvindo fiquem ali extasiadas e receptivas. E aí ele continua. Para almas como nós, Francisco Cândido Xavier, para almas como nós, cada movimento na direção da justiça se assemelha, apesar do tributo que pagamos, depois de milênios atormentados pela velha doença do egoísmo. Ele está aliviando as dores de quem está ouvindo, e no mesmo momento que faz este alívio, ele já está diagnosticando. Ele está dizendo assim, toda essa dificuldade, todo este problema, neste trajeto milenar, foi provocado pelo egoísmo.
E continua. Eu parei no egoísmo aqui. Pela velha doença do egoísmo. E aí ele continua. Renúncia e concórdia, a receita. Renúncia e concórdia são os remédios para tal doença. E para a angústia que viveis, trabalho e desapego. Este é o diagnóstico que ele faz para aqueles 900 irmãos, aquelas 900 almas angustiadas, ouvindo num plenário do Hospital Esperança. Para a angústia em que viveis, trabalho e desapego são os pilares para erguer valores que nos libertarão. Valores que vão nos trazer, vão quebrar as correntes que ainda nos prendem às nossas próprias dificuldades. Mas ele continua. Suspiramos por alívio. E este era um suspiro generalizado. Suspiramos por alívio, pois estamos todos muito cansados. Cansados. Olha que análise extraordinária que o nosso irmão faz naquele momento de uma população de espíritas. Estamos todos muito cansados de nós próprios e do nosso caminhar na contramão das necessidades mais profundas da alma. Eu vou repetir. Nosso irmão Francisco Cândido Xavier dizendo assim: nós estamos todos suspirando para que essas coisas sejam amenizadas, aliviadas, mas nós estamos cansados por isso, e o cansaço é de nós mesmos, porque o egoísmo está enraizado em nós, de milênios. Nós ainda temos a receita de Jesus, mas ainda não conseguimos recepcionar essa receita. Aí ele diz assim, e do nosso caminhar na contramão das necessidades mais profundas da alma. Meus queridos irmãos, ele continua, e ele faz um trabalho aqui naquele instante, um trabalho que as casas espíritas fazem em todos os encontros. Ele faz um trabalho assim: eu peço agora que todos fechem os olhos. Francisco Cândido Xavier, conversando com aqueles 900 irmãos, ele diz assim: eu peço agora que todos fechem os seus olhos e imaginem o nosso bendito mestre nas praias lindas da Galileia. É um transporte. Fechando os olhos, ele solicita: vão lá na Galileia, vão lá no ambiente de Jesus, vão encontrar com Jesus naquelas praias maravilhosas, nas praias da Galileia. Imagine o nosso bendito mestre nas praias lindas da Galileia. Cada um de nós, ele continua a sua fala, Francisco Cândido Xavier, cada um de nós vai se transportar para este ambiente de luz, e sentir o mar, e sentir a brisa, e sentir o Senhor da vida vindo de braços abertos em nossa direção. Abrace Jesus. Nós estamos vendo Jesus caminhar para o nosso lado. Abracemos Jesus. Ele diz: abrace Jesus. Sinta o braço do Mestre. E após sentir o abraço de Jesus, afaste-se um pouquinho. Francisco Cândido Xavier está, neste momento, orientando os procedimentos de todos aqueles que se deslocaram mentalmente até a Galileia. Ele diz assim: afaste-se, neste momento, um pouco. E quando estiverem todos um pouco mais afastados, cruzem os seus braços sobre o peito. Cruze as suas mãos sobre o peito. Olhe nos olhos
dele, ou seja, de Jesus, e diga com toda a sua sinceridade: Senhor, liberte-me. Liberte-me da minha própria opressão. Alivie o cansaço da minha alma. Me ajude a sossegar meu coração. Fique comigo, Jesus, para sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Que assim seja. Muita paz para todos.